Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquirás, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, por favor compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquirás para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquirás. Nutrifértil, WhatsApp 985695567. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 988948774. Hoje nós vamos mostrar especificamente 8574-4682. Regis Oliveira. Olá, muito bom dia, eu sou o Regis Oliveira, começando agora o nosso Central de Notícias aqui na Aquirás Rádio a Cabo, a rádio do centro da cidade de Aquirás, também no canal Viver em Aquirás no YouTube. Vamos então às notícias desta sexta-feira, fim de semana. Olha, sextou, 19 de agosto de 2022. Manchetes do Diário do Nordeste desta sexta: com aumento da pobreza, combate à fome ganha ênfase em planos de candidatos ao governo do Ceará. É só no que se fala. Polícia suspeita de terceiro envolvida em latrocínio que vitimou o empresário em Fortaleza. Roberto Cláudio aponta correção de falhas na segurança. A gente continua convivendo com medo, diz ele. A empresa que vai investir 300 milhões de reais no PECEM prevê trazer nova bandeira de postos para o Ceará. Simone se pronuncia após fim da dupla com sua irmã Simária. Promotor de justiça é preso em flagrante sob suspeita de homicídio na cidade dos funcionários em Fortaleza. Deus me deu, Deus tomou, diz Gabriel Monteiro nas redes sociais após ter mandato cassado no Rio, né? Aí não tinha como, né? Capitão Wagner e Elmano terão maior tempo de rádio e TV. Roberto Cláudio perde soma do PSDB. Covid. Centros de testagem gratuita contra a Covid-19 no Ceará serão fechados a partir da próxima semana. Capitão Wagner critica discurso de que bandido bom é bandido morto. Ele diz: bom é bandido que não existe. Pesquisa Datafolha: Lula tem 47%, Bolsonaro 32% e Ciro tem 7%. 18 cidades do Ceará decretaram estado de emergência pela seca todos os anos, desde o ano 2017 até agora. Bolsonaro se envolve em confusão após ser provocado durante selfie com apoiadores. CBF divulga áudios que detalham como foi a ação do VAR na partida entre Fluminense e Fortaleza. Agora, Jornal Povo de hoje: 6 crianças e adolescentes morreram em ações policiais em 2 anos no Ceará. Mais de 30 vias de grande fluxo em Fortaleza devem receber serviços de recapeamento asfáltico. Agora é oficial, Simone e Simária anunciam fim da dupla. Elas seguem carreira solo. Prefeitura de Aquirás retoma coleta de lixo após 5 dias sem serviço. G1, portal de notícias da Globo, Datafolha: Lula lidera entre católicos e no Nordeste, Bolsonaro entre evangélicos e os mais ricos. Cassação do vereador Gabriel Monteiro é publicada no Diário Oficial da Câmara. Jornal Extra Online: estou no caminho da cadeira elétrica, diz Gabriel Monteiro, cassado ontem. Algumas dessas notícias em detalhes agora aqui no Central de Notícias, que está começando. Em nome de Freitas Supermercados em Aquirás e Cascavel, fim de semana, encha a geladeira, encha o freezer, encha a despensa com os precinhos do Freitas Supermercados em Aquirás e Cascavel. Em nome também de Aracati Mariscos, Nutrifértil, Oficina do Fernando, Jesus Miguel Contabilidade e outros grandes anunciantes de Aquirás, está no ar o nosso Central de Notícias desta sexta-feira. Diante das crises políticas, econômicas e sanitárias dos últimos anos, o Brasil viu emergir o aumento da miséria, da pobreza, da insegurança alimentar. O Brasil voltou a conviver com a fome. Os indícios dessa piora social são reconhecidos inclusive na campanha eleitoral no Ceará. Os planos de governo dos 6 candidatos ao executivo no Ceará abordam o assunto da pobreza, da fome. Diferentemente da eleição de 2018, quando o tema foi secundário, hoje a garantia do básico, alimento na mesa da população, mobiliza com certeza a ênfase dos candidatos. No Ceará de 2018, em junho, 995.777 famílias estavam em situação de extrema pobreza. Hoje, esse número aumentou demais. Em junho agora, dos dados mais atualizados divulgados pelo Ministério da Cidadania, são 1.364.408 famílias cearenses na extrema pobreza, ou seja, de menos de 1 milhão, aumentou para quase 1.400.000 famílias. De famílias, não é pessoas, né? 1.400.000 famílias. Na conta de
indireta, são 378 mil famílias a mais nesta triste condição em comparação ao cenário da eleição anterior para o governo do estado. Números esses que refletem uma realidade alarmante que impõe ainda mais desafios ao futuro governador do Ceará. E evidentemente a alimentação é um direito, né? Não é um favor, né? Não é um favor. É claro que todos nós temos o direito de nos alimentar. É um direito básico, né? A alimentação, a sobrevivência, mas infelizmente esse direito não é respeitado no nosso país. E o Brasil é um signatário de tratados internacionais do direito humano à alimentação, mas esse tratado está só na boca, no papel, porque na verdade nem todo mundo tem direito a essa coisa básica que é estar vivo, né? Se alimentar para estar vivo e estar com uma certa medida de saúde, alimentação adequada. As pessoas às vezes se alimentam só para não morrer de fome, né? Para não morrer rapidinho, porque morre sempre porque vem aí as doenças, vai ficando fraco, né? As questões vão se agravando com doenças devido à fome, e aí não morre de fome na hora, mas a longo prazo a fome passa a ser realmente um fator determinante nas doenças e na morte de muitas pessoas, né? Então é necessário realmente que não só os governos ao Ceará, mas qualquer governo, né, tenha isso em mente, de que a alimentação é um item básico e não é um favor nenhum, é um dever do Estado proporcionar, não digo dar esmola, né? Não, mas proporcionar meios para que a população consiga trabalhar e prover o sustento para as suas famílias, né? Então são planos que os governos apresentam aí à sociedade, são cartas de intenções no momento que os candidatos a governador do Ceará apresentam, mas que esse que ganhar realmente não fique só no plano, né? Não fique só na carta, mas que coloque isso em prática. Eu repito, o que precisamos é de sistema de produção para que essas pessoas possam trabalhar e possam produzir. Não é só bolsa isso, bolsa família, bolsa aquilo, não. As pessoas precisam ter dignidade. Para ter dignidade, elas precisam sentir que pelo menos conseguem trabalhar para se alimentar, né? Então tem que ser nesse caminho aí. Ao meu ver, tem que se dar meios para que a pessoa possa produzir e se sustentar e não receber, né? Receber ali a troco de nada. Então vamos continuando aqui com o nosso Central de Notícias nesta sexta-feira maravilhosa. Fim de semana vai onde? Vai à praia? Vai viajar? Vai trabalhar? Vai ficar em casa? Espero que a sexta-feira para você seja realmente muito boa. Olha, Simone das Coleguinhas se pronuncia após fim da dupla com Simária. Ela diz: "Te amo, minha irmã." A cantora Simone Mendes, de 38 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre a separação da dupla com a irmã Simária. Em uma publicação no Stories, a artista publicou uma foto e na legenda disse: "Te amo, minha irmã." "Obrigado por tudo, você é meu sol, minha luz", finalizou Simone. A dupla anunciou o fim da carreira de 10 anos por meio das redes sociais nesta quinta-feira, 18, ontem. Simone continuará o resto da agenda marcada da dupla e depois seguirá para seus projetos sozinha. Simária ainda não falou sobre o seu futuro. A separação veio após uma série de desentendimentos com Simária. No início de agosto, já existiam rumores da separação da dupla. Os contratantes das irmãs foram a público para revelar que os shows previstos das coleguinhas nos próximos meses estavam sendo cancelados. O estremecimento da carreira de Simone e Simária ficou evidente após a entrevista de Simária concedida ao colunista Léo Dias, do Metrópolis. No material, ela expôs uma série de divergências com a irmã nos bastidores, né? Então tá aí. A nota da separação na íntegra diz assim: "Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simária comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem a partir daqui, então, carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão. Vocês são o meu combustível para seguir adiante", disse Simária. Já Simone também completou dizendo o seguinte: "A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo. Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o país. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória." As artistas agradeceram a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se faz necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras e, portanto, de suas vidas. Muito bem, né? Então a gente lamenta que tenha chegado ao fim, especialmente, né, da maneira que chegou, né, com revelações que não precisavam vir à tona, elas poderiam resolver entre elas mesmas, não precisava
ir para as redes sociais falar isso, dar combustível para fofoqueiros, né, ficarem falando, mas hoje em dia a vida é isso, né, todo mundo quer expor, a internet é isso, até por conta de que quando se expõe se ganha mais, né, visibilidade, se ganha mais seguidores, se ganha mais dinheiro, né, então tá tudo interligado. É o novo modelo de viver. Gente, nós vamos agora para o intervalo e voltamos em instantes. Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 8798-7452. Temos tambaqui de 1,5 kg a 2,5 kg por apenas R$20 o quilo. Pedidos pelo zap 8782-6307. Este espaço está reservado para o seu anúncio. Nosso zap é o 987-82-6307. Regis Oliveira. Estamos de volta aqui no nosso Central de Notícias da Aquiraz Rádio a Cabo desta sexta-feira. Olha, Lula lidera entre católicos e no Nordeste. Bolsonaro lidera entre evangélicos e entre os mais ricos, diz a pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha para a presidência ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios do país. Tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O questionário foi registrado no TSE dia 12, antes da retirada da candidatura de Pablo Marçal e do registro da candidatura de Emael como constituinte Emael. A amostra total prevista é de 5.744 entrevistas. Vereador Gabriel Monteiro cassado, disse: Deus me deu, Deus tomou. Teve mandato cassado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro após ser cassado por 48 votos a 2, né? Gabriel Monteiro do PL, partido do presidente Bolsonaro, alfinetou. Na noite da quinta-feira, ainda ontem, a conduta dos demais parlamentares. Disse que Deus deu e tomou seu mandato na Câmara Municipal do Rio e prometeu se dedicar à campanha para deputado federal. Ele disse: fui eleito e em menos de 2 anos provei que função de vereador é fiscalizar e não ficar curtindo ar-condicionado no gabinete. Deus me deu o mandato, Deus tomou o mandato, glória a Deus por tudo, serei o deputado federal mais combativo, escreveu ele nas redes sociais. Terceiro mais votado nas últimas eleições, Gabriel Monteiro teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar diante das acusações de assédio sexual, forjar vídeos na internet e estupro de vulnerável. Ex-assessores apontaram que o vereador se relacionava sexualmente com menores de idade, filmava os encontros e se vangloriava dessa conduta. Disse que era rico e bonito, por isso fazia o que queria. Não foi bem assim, né? O próprio youtuber admitiu em áudio gostar muito das novinhas, se referindo a menores de idade, termo usado por ele e por outros para se referir a meninas de 16 e 17 anos. Dos 50 vereadores, já que houve uma ausência de Carlos Bolsonaro, do PL, apenas o próprio Gabriel e Chagas Bola, do União Brasil, votaram contra a cassação. A sessão teve início às 16 horas e terminou por volta de 10h30 da noite. Para Chico Alencar do PSOL, relator do processo, o ex-policial militar e youtuber Gabriel Monteiro foi cassado porque teve um comportamento bárbaro e não civilizado, o que abre margem para questionar a candidatura dele a deputado federal no pleito deste ano. Com certeza, se o camarada é cassado, né, para ser vereador, ele não poderia jamais ser candidato a vaga nenhuma, né? É incoerência poder se candidatar também, acho, viu? Concordo aí com Chico Alencar. A garota que fez o registro mandou um áudio integral e Gabriel tentou culpar a vítima, mas quem tem que avaliar agora é a Justiça Eleitoral se mantém ou não a candidatura dele a deputado. Eu acredito que é realmente uma controvérsia, né? No mínimo uma controvérsia. O camarada é cassado na Câmara dos Vereadores por todos esses crimes aí, inclusive estupro, deveria estar preso e aí vai ser candidato, colocar o seu nome para ser votado para deputado federal nesse país. Pelo amor de Deus, aí é realmente uma coisa que é revoltante até pensar que um elemento desses possa ser eleito e assumir uma vaga de deputado no país, mas contra as leis, né? As leis são feitas assim, então que avalie aí o TSE para saber se isso está certo do ponto de vista legal, né? Porque moral e ético não está, né? Moral, legal é outra coisa. Às vezes a questão é legal, mas é imoral e é antiética, né? Eu acho que é o caso aí.
Muito bem, pesquisa Datafolha, Lula 51% dos votos válidos e poderia vencer em primeiro turno. Bolsonaro aparece com 35%, falando dos votos válidos, não dos votos em geral, né? Dados da nova pesquisa Datafolha indicam que Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem a possibilidade de vencer no primeiro turno, ainda que seu principal adversário, o presidente Bolsonaro, tenha registrado crescimento no levantamento. O Lula tem 51% dos votos válidos se a eleição fosse hoje, enquanto titular do Planalto marcaria 35% e Ciro Gomes 8%. Simone Tebet teria 2% nesse cenário. A vantagem numérica dos votos válidos em Lula, frente aos demais candidatos, fica dentro da margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O cálculo dos votos válidos desconsidera eleitores que não responderam, são 2% da amostragem da pesquisa, ou que disseram ter a intenção de votar em branco ou nulo, que somam 6%. O resultado da nova pesquisa Datafolha, primeira de uma série contratada pela Folha de São Paulo e TV Globo, que terá divulgação semanal, difere pouco do registrado em julho pelo Instituto. Na ocasião, Lula atingia 52% dos votos válidos contra 32% de Bolsonaro e 9% de Ciro. Então, no caso aqui, o Lula desceu, né? Agora tem 51, era 52, agora caiu para 51 nesse cenário só dos votos válidos, e o Bolsonaro cresceu, né? Tinha 32%, hoje tem 35%, então aumentou 3 pontos percentuais. Ok, vamos então continuando com o nosso Central de Notícias aqui no canal Viver em Aquiraz e também na Aquiraz Rádio a Cabo, a rádio do centro de Aquiraz. Como seria então, segundo a pesquisa Datafolha, o segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Bem, em caso de segundo turno, nessa pesquisa agora, o candidato à presidência Luiz Inácio tem 54% das intenções de voto, enquanto que o atual presidente teria 37%, segundo a pesquisa Datafolha. Na pesquisa anterior, divulgada em julho, o petista tinha 55% contra 35% do atual presidente, né? Então caiu um ponto, né? Caiu um ponto e Bolsonaro subiu 2 pontos nessa questão aqui do segundo turno. Cerca de 8% dos entrevistados votaria em branco ou anularia e 2% não quiseram opinar. No cenário de primeiro turno, os resultados mostram que Lula marca 47%, Bolsonaro 32%, no geral, né? Não só considerando os votos válidos, mas no geral. A margem de erro do levantamento atual é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Caso exista um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, segundo a pesquisa, a vantagem seria de 17 pontos sobre o adversário. Ok. Na Aquiraz Rádio a Cabo, de olho no esporte. Vamos então agora com o noticiário esportivo para fechar o noticiário desta sexta-feira. Fortaleza deixou Copa do Brasil com meta superada e ultrapassou aí 33 milhões em prêmios em 2022. Pela segunda vez na história, Fortaleza deixa a Copa do Brasil nas quartas de final já. O clube avançou até essa etapa no mata-mata, repetindo aí o feito de 2001, e o desempenho superou a meta do planejamento estratégico para a temporada. Até o momento, o time atingiu o objetivo em 4 dos 5 torneios, que garantiu a receita milionária em prêmios. A eliminação do Fortaleza para o Fluminense na quarta-feira 17, antes de ontem, tem o peso da arbitragem com decisões polêmicas do árbitro de vídeo VAR no Maracanã, que interferiram no empate em 2-2. Apesar disso, a expectativa inicial foi atingida, se soma aí aos desempenhos e gera um prêmio total de 34 milhões de reais em cotas. E falando da história do VAR, né? A FIFA divulgou áudios que detalharam como foi a ação do VAR na partida entre Fluminense e Fortaleza. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a CBF, né? A CBF divulgou os áudios da cabine do árbitro de vídeo VAR do empate entre Fluminense 2-2, Fluminense 2, Fortaleza 2 na quarta 17, pela Copa do Brasil. Resultado eliminou a equipe cearense das quartas de final com decisões polêmicas da arbitragem. O presidente Marcelo Paes e o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda também questionaram as decisões. E nessa revisão do áudio, né, está realmente foi confirmado que a partida foi válida e realmente o resultado é aquele mesmo, né? É aquele mesmo. Após a marcação de uma falta para a equipe do Fluminense, o árbitro assistente de vídeo inicia a checagem do local. Ao analisar as imagens e os ângulos disponíveis, percebe que o contato físico da falta foi em cima da linha da área penal, né? Linha esta que, conforme as regras,
fazem parte da área, né? Então não existe linha neutra, está em cima da linha, já está dentro da área. Diante da imagem conclusiva, o árbitro assistente recomendou revisão factual ao árbitro de campo, explicou a CBF. A falta acontece sobre a linha, dentro da área penal. Falta claríssima, afirma no áudio Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Então tá aí, está realmente confirmado, o resultado está válido, embora o Leão, né, pessoal do Leão, Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, né, desabafou, disse que está errado, está indignado com a arbitragem. Teve os 2 jogos, primeiro em Fortaleza, né, naquele gol do Romero, que foi duvidoso, segundo ele, disse que ele estava impedido, mas ok. Depois, essa história do VAR, ele disse: eu nunca vi um pênalti tão absurdo para ser marcado pelo VAR. A imprensa do Brasil toda está comentando, não é coisa de torcedor não, disse ele. Todo mundo viu a vergonha que aconteceu hoje no Maracanã. A comissão de arbitragem precisa ver isso, esbravejou Marcelo Paes. O técnico Juan Pablo Vojvoda também opinou sobre a condução da partida feita pelo goiano Wilton Pereira Sampaio. Então aí está tudo valendo, né? É assim mesmo, Fortaleza é correr atrás do prejuízo e esperar outra oportunidade. Ok, vamos então, continuando aqui com o nosso Central de Notícias no noticiário esportivo nesta sexta-feira. Ceará tem retorno de 3 jogadores diante do Bragantino domingo pela Série A. Ceará terá o retorno de 3 jogadores para a 23ª rodada da Série A do Brasileirão. O Vozão encara o Bragantino no domingo 21, às 18 horas, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, São Paulo, e terá os retornos da dupla de zaga titular, Messias e Luiz Otávio, e do atacante Zé Roberto. Todos cumpriram a suspensão no Clássico Rei do último domingo no Castelão. Ainda sem treinador, o Ceará deve ser comandado pelo Juca Antonello, auxiliar técnico permanente do clube. Ele comandou os treinamentos visando o duelo de domingo. E América Mineiro e São Paulo ficaram no empate. São Paulo está nas semifinais da Copa do Brasil pela 6ª vez em sua história e segue firme na tentativa de conquistar o seu primeiro título do torneio. Na noite da quinta-feira, 18, ontem, no estádio Independência, em Belo Horizonte, a equipe empatou com o América Mineiro por 2-2 com 2 gols do atacante Luciano, e agora vai encarar o Flamengo na luta por um lugar na decisão. A outra semifinal será entre Fluminense e Corinthians, e a CBF sorteia hoje os mandos de campo da próxima fase, que começa já na semana que vem. FIFA anuncia a venda de 2,45 milhões de ingressos para a Copa do Catar antes da última fase. O número de ingressos vendidos para as partidas da Copa do Mundo do Catar chegou a 2,45 milhões antes da fase final de vendas previstas para o grande evento que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro, anunciou a FIFA nesta quinta-feira. Durante uma nova fase de vendas, organizada de 5 de julho a 16 de agosto, aplicando o princípio primeiro a chegar, primeiro a ser servido, foram vendidos 520.532 ingressos adicionais, informando aí a entidade, a FIFA, que organiza o maior evento do futebol mundial a nível de seleções. E o Fortaleza divulga parcial de ingressos com mais de 34 mil torcedores para enfrentar o Corinthians. Fortaleza divulgou a parcial de ingressos para o confronto contra o Corinthians domingo 21, com mais de 34 mil torcedores confirmados já. Em boa fase na Série A, a diretoria leonina barateou o preço dos bilhetes, com as entradas custando aí a partir de R$15. A parcial é representada por check-in 22.504 e ingressos 12.243 e totaliza aí 34.747 torcedores já confirmados. O duelo vai acontecer na Arena Castelão, será transmitido pela Rádio Verdes Mares e pelo Diário do Nordeste. E por aqui nós vamos encerrando o noticiário desta sexta-feira aqui na Aquiraz Rádio Acabo, a rádio do centro de Aquiraz, também no canal Viver em Aquiraz no YouTube. Em nome de Freitas Supermercados, em Aquiraz e Cascavel. Em nome também de Nutrifértil, Aracati Mariscos. Em nome de ConstruShop, depósito de construção, loja de construção no Machuca, em frente ao posto de saúde, ela do meu amigo Marcelo Nobre. Um grande abraço para vocês, bom fim de semana. Você se inscreva no canal do YouTube, Viver em Aquiraz, tá bom? Deixa o like, ative o sininho, comente e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Felicidade e paz para você e para a família.